aí a mais um programa de cibersegurança aqui no canal do CT. Se você ainda não está inscrito, clica aqui, se inscreve no canal. Tem vídeos semanais e tem muito conteúdo. A gente já teve vários programas. Eu te convido, se você ainda não viu, a ver os programas antigos que a gente tem. Ao meu lado aqui, Renato. Tudo bem, Renato? Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Michele? Como é que vai? Tudo ótimo. O Renato, ele é especialista em cibersegurança e hoje a gente vai bater um papo sobre acontecimentos mais atuais. Renato, qual que é o assunto aí propriamente de hoje? Hoje nós temos notícia aí da semana, né, de duas empresas que tiveram, infelizmente tiveram incidentes que são interessantes a gente comentar aqui, com base toda aquela teoria que a gente já vem tratando, né? Então acho que vai ser legal a gente pegar esses casos específicos e discutir um pouquinho à luz do que a gente já vem conversando. Ótimo. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, tá, Renato, de uma notícia mais atual. Deixa eu achar ela aqui. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar ela aqui. Agora aqui. Pronto. Tá aqui na tela nossa. Bom, a notícia do New York Times primeiro, né, Renato? Vamos começar pelo New York Times aí, então. Todo mundo conhece, né, esse jornal que é referência no mundo inteiro. E aí eles publicaram essa matéria bem interessante, acabou sendo repercutida em todas as mídias, em todos os sites de discussão social, etc., que a FireEye, que é uma das das empresas mais importantes de cibersegurança no mundo, declarou que foi hackeada numa escala nacional nos Estados Unidos. É uma notícia bem impactante, né, de uma empresa tão renomada, tão reconhecida mundialmente como sendo referência em descobrir problemas, né, de invasão, trabalhando aí com cibersegurança, em que ela, em seus estudos aí, afirma que foi uma invasão até de um estado, né? Então foi algo bem grande. Exato. Então, o que é interessante, Michele? A primeira questão aqui que é legal da gente pontuar é que a primeira impressão que dá, né, a primeira tendência que a gente tem, principalmente brasileiro tem essa tendência, é falar, nossa, casa de ferreiro, né? Os caras que trabalham com cibersegurança foram invadidos e imagina eu, então, coitado, que tem aqui meu escritório de contabilidade, por exemplo, eu não poderia falar isso. Mas o que acontece? Eles são um alvo muito valioso. Então, o que é interessante é que eles declararam publicamente, dentro de uma postagem que tem num blog deles, que detectaram que teve essa invasão, que teve comprometimento de informações, então dentro daquela escala ATT&CK que a gente já conversou, eles chegaram a reconhecer que teve exfiltração, saída de dados importantes de dentro dos servidores deles. Em particular, o que saiu são ferramentas justamente para hackear sistemas de computação, ou seja, ferramentas de invasão de cibersegurança. Então, como essa firma, essa empresa, ela é especializada nessa área, eles guardam lá dentro do ambiente deles vírus, worms, trojans, ferramentas de invasão. E aí, o que os hackers queriam era justamente ter acesso a essas ferramentas. Então, o que fica muito interessante, é muito evidente para a gente, e é interessante pontuar isso, é que isso não é nada absurdo, isso não é nada fora do comum. A gente vê no Brasil invasões de caixa eletrônico, banco 24 horas, agências bancárias, teve casos tristes recentes, inclusive, que cidades foram sitiadas por bandidos. É lógico, é ali que o dinheiro está. Nesse caso aqui, é ali que a ferramenta de invasão de cibersegurança estava. Então foi lá que os bandidos foram invadir. E eu, você, todo mundo que está nos vendo, quando está sujeito a uma invasão, não vai ser um exército que vai tentar nos invadir. Vai ser um hackerzinho, um grupo pequeno, um pequeno bandido que vai tentar ter acesso aos nossos dados. Nesse caso aqui, eles que são especializados na área já perceberam que pelos recursos utilizados, pelas características, pelo tamanho da invasão, foi uma invasão de Estado, financiada provavelmente por um país. Então eles dão algumas pistas aí, se você olha as entrelinhas, você percebe de que país eles estão falando. Mas é interessante que
eles conseguem chegar nesse nível de detecção. Eu detectei que não porque o IP de origem é daquele país, mas porque as técnicas utilizadas, o modo como eles entraram e saíram, indicam que são hackers especializados de grupos do estado daquele país. E é importante deixar claro que justamente isso, que é um ataque muito sofisticado. Como você falou, é um exército de cyber, né, invadindo uma empresa de cyber, não é um hackerzinho. Michele, desculpa interromper, mas Michele, você falou uma coisa interessante, sabe? Você falou o exército. E o que é legal é que tem uma relação importante entre exército e essa empresa e outras várias empresas do mundo de cibersegurança. Um dos fundadores dessa empresa, FireEye, é das Forças Armadas norte-americanas. Ele é do exército da aeronáutica dos Estados Unidos. Então, muitas das empresas que a gente fala no dia a dia, a gente fala muito McAfee, Symantec, Trend Micro, todas essas empresas têm ou tiveram no seu passado membros de Forças Armadas. E muitas das tecnologias que a gente usamos hoje, da Rússia, dos Estados Unidos, Israel, nasceram nas Forças Armadas desse país. Então isso é muito importante, é interessante você ter falado usado esse termo aí. É um ponto interessante porque quando a gente estuda eletrônica, né, fugindo de cyber, mas estuda telecomunicações, são tecnologias que cresceram durante guerras. Foram tecnologias que deram um pulo exponencial, e assim é com cyber, né? Então, sim, o poder militar hoje, ele não é só físico, ele também é cyber, né, Renato? Exatamente, até coisas do nosso cotidiano, como o forno micro-ondas, etc., são coisas que nasceram no mundo do militar, da guerra. E o maior orçamento do mundo é um orçamento bélico, então não tem como fugir disso. Acaba sendo importante a gente reconhecer que boa parte, tanto dos ataques cibernéticos como das tecnologias de defesa cibernética, nascem no mundo militar. E aí é interessante que essa empresa aí, FireEye, é uma empresa de bilhões de dólares, não é uma empresa pequena. Então é uma empresa muito grande, ganha muitos contratos, inclusive com NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que já teve casos declarados de roubo de ferramentas de espionagem, de cibersegurança, etc. Então, o que foi interessante nesse caso é que a empresa, tão logo ela se deu conta disso, ou pelo menos tão logo ela tinha condições para isso, ela divulgou numa postagem do blog dela como que foi essa invasão. Então, tem aí uma página, que é uma postagem do blog, em que eles mencionam, olha, foi assim que aconteceu, as ferramentas que vazaram não são ferramentas novas, não são ferramentas zero day, né, que eles chamam, significa ferramentas que ainda não tem nenhum antivírus, nenhuma detecção disponível, já eram ferramentas conhecidas. Só que estavam, como é que eu posso dizer, em um conjunto, em uma preparação que era específica deles. Então estava com um temperinho da FireEye. E infelizmente esses hackers aí foram lá e conseguiram obter isso. Eu acho que 2 pontos muito importantes sobre esse artigo novo. Primeiro, a transparência da empresa, como a gente vem falando, né, isso é muito importante. Sim. E segundo, para a gente que estuda cyber, que está no mundo de tecnologia, é muito claro, e fica até repetitivo a gente falar que não existe nenhum sistema 100% seguro. Mas para o cliente final, para os leigos, para uma pessoa que não está no mundo de tecnologia, não é tão claro. Eu fiz uma live na terça e uma das perguntas no chat era: Michele, existe um sistema 100% seguro? Eu tenho a impressão que não. Ou seja, ser totalmente leigo no assunto. Para a gente parece óbvio que não tem nenhum sistema 100% seguro. Mas o usuário, ele acredita que um antivírus protege ele de tudo, que né, uma ferramenta pequena. Então, essa notícia dá essa dimensão do quanto o sistema não é 100% seguro. É muito interessante, Michele, porque realmente essa pergunta que veio para você no chat mostra assim, que existe na mente de quase todo mundo, na verdade, uma dissociação entre o que é o mundo virtual, o cyber, e o mundo real. Então tem pessoas muito inteligentes que ganham milhões de dólares trabalhando no mundo virtual, tem que ter uma segurança 100% nesse mundo, não é possível que não tenha. E é assim impossível, não existe essa segurança.
Bom, e aí a gente vai então para o próximo comentário nosso aqui, da Saiza. Então, essa ISA, essa agência de infraestrutura e Uhum, cibersegurança americana do governo dos Estados Unidos, a gente já falou dela, uhum, é, é muito legal quem tem interesse nesse mundo aí que se inscreva, eles têm lista de mailing que assim que aparece uhum, alguma falha, algum comprometimento, eles já te mandam um e-mail com bastante detalhamento, o que, que aconteceu, como aconteceu, o uhum, que, que você pode fazer para se proteger. E, e aí eles mandaram, logo em seguida, no mesmo dia, eles mandaram esse resuminho dizendo, olha, teve esse roubo uhum, de ferramentas de cibersegurança da FireEye, uhum, de red teaming. Então, como que eles usavam essas ferramentas? A empresa FireEye era contratada por governos e empresas para fazer tentativa de penetração sem avisar a equipe de TI da empresa. Então, aquilo que a uhum, gente chama de red teaming, né, a gente já comentou uhum. isso aí, é bem Já. interessante. Então, imagina, essa caixa de ferramentas que essa empresa Uhum. usa, teve hackers que conseguiram acessar, não são Que qualquer é hacker, não é poderosíssima. poderosíssima, exatamente. E aí a empresa, como ela é muito, quer dizer, agiu de modo ético nesse caso, ela já publicou imediatamente uma postagem no Uhum, blog deles explicando o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, o que, que eles fizeram para mitigar. uhum. E aí, no último link que tem aí nessa Posso publicação, abrir? pode Quer ser que eu da abra? CISA, Aham. Vou dar para ele. essa aí é a publicação deles, né? Então eles Uhum, foram explicar como é que foi o cyberataque, a invasão, quem que invadiu, que indícios a gente tem que foi uma invasão não de uma única pessoa, não de um grupo particular, e sim de um grupo estatal, um grupo que tem financiamento estatal, muito uhum, provavelmente um envolvimento de forças armadas. E aí eles, no final eles colocam, olha, toda essa declaração que a gente está falando aqui de riscos, de impactos possíveis, etc., com base em uma premissa proativa. Então eles colocam no rodapé, a gente está fazendo isso proativamente, pode ser que não aconteça nada, pode ser que tenha efeitos catastróficos aí para várias empresas, mas o que foi muito legal, eles falaram assim, olha, a gente vai abrir uma página dentro do GitHub, que é um site muito grande, acho que o maior site do mundo de armazenamento de código-fonte de programas, e vamos colocar lá assinaturas para ferramentas de antivírus, para ferramentas de buscas de intrusão, com a assinatura da ferramenta que a gente usa e que vazou. Então, se uhum. alguém estiver usando essas ferramentas na sua empresa, na sua organização, no seu governo, use essas assinaturas aqui, você vai detectar se está sendo usada a nossa Oh, ferramenta. Foi bem show de legal. Então, bola. Que foi bem legal, que bacana. trabalho. Que Então, trabalho, assim, para o mundo. exatamente. Então, assim, é como se tivessem roubado uma arma poderosíssima, e na verdade foi isso mesmo, só que a Uhum, empresa responsável por essa arma falou, olha, use isso aqui para detectar uhum, se essa arma está sendo utilizada no seu ambiente ou se ela pelo menos está aí no seu ambiente. uhum, Então, é muito interessante essa postura, digamos assim, essa proatividade da empresa uhum, para não deixar os hackers invadirem, usarem a uhum, ferramenta deles e depois eles serem acionados judicialmente, ou seja, o que for, uhum. pelos impactos que essas ferramentas Sim, podem ter, né? não, bacana demais. E aqui a gente tem o painel de status do Google. O que seria isso, Renato? Então, essa aí é outra, quer dizer, é outra notícia que a gente vai comentar, né? Infelizmente, essa semana, Uhum, no dia 14, como está mostrando aí no aham, painel, então, essa é a uhum, ferramenta de painel de status do Google, que qualquer um pode uhum, entrar em qualquer momento e olhar a situação dos sim, serviços que a gente usa do Google. Infelizmente, terça-feira cedo, todo mundo trabalhando aí, o mundo uhum, inteiro, terça-feira cedo aqui no Brasil, né? uhum, Parou de funcionar praticamente tudo do Google. Então, não funcionava a agenda. Se você tentasse sim, logar no YouTube para dar o joinha lá no Café com Segurança, não dava certo. não dá. É, parou de funcionar tudo, e-mail, Gmail, não conseguia autenticar nada. E não foi no Brasil, foi no mundo inteiro. Uhum, Por que, que eu achei interessante comentar isso? Não tem nada a ver com segurança, tá? Esse caso aqui, o que aconteceu, eu vou falar da minha experiência pessoal. Então, assim, o que eu estou falando eu não estou expandindo para ninguém, não estou dizendo que é regra, estou dizendo assim, a minha experiência pessoal. Quando começou a dar o problema, eu tinha agenda com alguns colegas que ia ser pelo Google Meets e ninguém estava conseguindo se conectar.
Aí eu entrei nesse painel para falar assim, deixa eu ver se lá está indicando um problema. E não, apareceu tudo verdinho. Então, para mim, de novo, minha experiência pessoal, pode ter sido um problema no meu computador ou não, mas tudo estava verdinho no momento que estava com a pane mundial disso aí. Então, agora, se você olha, está todo o histórico bonitinho, indicando em tal hora teve uma pane, foi recuperado em tal outro horário, a gente fez tal medida para recuperar. O caso que aconteceu aí foi só um problema de provisionamento de espaço de armazenamento na autenticação, no login do Google. Só que no momento que deu o problema, todos os usuários ficaram um olhando para a cara do outro, eu procurava na internet, nos blogs, os blogs falando assim, para mim também parou, mas eu não sei o que aconteceu. E a Google demorou muito tempo para falar assim, não, foi uma pane, a gente reconhece, teve problema. Então, lamentavelmente, pelo menos na minha visão, esse caso aí, o Google deu uma pisada na bola. Eles demoraram muito para reconhecer o problema, para indicar qual era o problema e quando que seria a solução e qual seria essa solução. Então, não tem muito a ver com cibersegurança, mas tem a ver com aquela questão de deixar público, deixar claro qual que é o impacto, qual que é o problema. Então, faltou transparência, a meu ver, no modo como a Google lidou com esse caso aí. Não, com certeza, né? Como a gente fala, bem conversando, né, Renato? Transparência hoje é a base de tudo nesse mundo de cyber, mesmo que não envolva um caso de segurança, poderia ter sido. Como a gente não tinha notícia e a gente fica instável, isso gera uma inconstância, um medo mesmo, porque não está funcionando o sistema. A primeira coisa que a gente vai pensar foi invadido. Justamente, e aí o que faz? É uma quebra de confiança, Michele. Você fala assim, o que está acontecendo? A mensagem que aparecia, por exemplo, na minha tentativa de acesso, era o seu usuário não foi reconhecido. Eu falei, pronto, apagaram minha conta? Exatamente. E isso é muito sério. Esse é o maior dano. Achar que foi invadido, mesmo que não tivesse sido, o dano talvez gerado de inconstância, de medo, de insegurança, é como se tivesse sido. Quantas reuniões não tiveram que ser remarcadas por conta disso, né? E o medo, né, de ter que, de repente, alterando senha, não, então vou alterar a senha do meu Gmail, vou alterar a senha, vou tentar recuperar, porque eu tenho dados confidenciais, ou do Google Meet mesmo, e a reunião não acontece. Então, isso gera, assim, um problema, e realmente uma empresa do tamanho do Google deve ser repensar, né, a forma com que ela vai lidar com algo e ser mais rápido. Acho que é o mínimo. Seria bom. Tá certo. É o mínimo. Bom, Renato, mais aí algo que você queira deixar aí de importante? Só um comentáriozinho, voltando um pouco na questão daquela invasão da FireEye. Então, eles são especialistas na área de cibersegurança, foram invadidos. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Só para lembrar alguns poucos casos, teve esse caso que eu falei da NSA tendo suas ferramentas roubadas, foi em 2016, então não faz tanto tempo assim, faz uns 4 anos. A Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte hackeou a Sony em 2014. E teve um caso também que talvez seja, na minha opinião, um dos piores que eu já ouvi falar. Foi um caso que hackers da Rússia, eles hackearam uma indústria petrolífera da Arábia do Sul. Então, eles chegaram num ponto que eles destravaram remotamente travas de segurança física de oleodutos. Então, chegou muito perto de gerar uma explosão. Então, são notícias que a gente vai vendo, e a gente que trabalha com cibersegurança, que se interessa por esse mundo, fala assim, olha que coisa, né? As grandes empresas, todos os grandes que você imaginar, a Symantec, McAfee, que eu falei antes, já tiveram situações em que parte do código-fonte do antivírus deles foi hackeado, vazou. Então, é algo que acontece no dia a dia. Para quem tem interesse com cibersegurança, não tem jeito. A gente tem que se informar sempre, se atualizar sempre. Esse é o caminho para atingir a segurança. A segurança possível, a segurança que a gente consegue. Assim, nossa, show de bola, fechou muito bom. Renato, vou agradecer ao pessoal, tá? A mais esse programa. Já desejar aí nessa semana que tá vindo, né? Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos aí. Até o próximo programa. Muito obrigada, viu, Renata, aí pela presença. Eu que agradeço. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Fiquem em segurança e até 2021. Até 2021, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.